Novas notícias sobre o objeto interestelar 3I Atlas. Um novo artigo científico sobre ele foi publicado com dados captados pelo telescópio espacial James Webb. E os resultados, podemos adiantar, são peculiares. A imprensa aponta para algo nunca visto, até mesmo um pouco desconcertante. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Normalmente, todos os corpos, asteroides ou cometas que vemos da Terra são do nosso próprio sistema solar. Eles giram em torno de nossa estrela, o Sol, de uma maneira ou de outra. Serão em órbitas maiores ou menores, mais excêntricas ou menos, mais inclinadas ou não tão inclinadas. Mas, em qualquer caso, todos orbitam o Sol em elipses. Isso porque são grandes rochas que se formaram na fase inicial do sistema solar, a partir de uma nuvem há cerca de 5 bilhões de anos. Dizemos que, ele tem uma composição e uma idade típicas muito semelhantes. Mas, graças aos novos telescópios e à grande quantidade de astrônomos olhando para o céu, já foram descobertos 3 corpos que são diferentes, que não seguem essa lógica. Eles são objetos que sabemos que não são do nosso sistema solar, eles são visitantes cósmicos. Podemos saber disso por causa da sua trajetória. Sim, é uma trajetória cônica, como todas, mas não é elíptica, girando em torno do Sol, em uma órbita fechada. Ela é hiperbólica. O corpo entra no sistema solar e vai embora para sempre. E isso é bem triste, porque dessa forma há poucas oportunidades para observá-lo bem, ou estudá-lo. O objeto chega, é detectado e logo depois ele vai embora. Foi o que lamentamos com o primeiro objeto interestelar observado, que recebeu o nome de Oumuamua. Ele só pôde ser observado por um curto período antes de ser perdido para sempre. Depois dele chegou outro corpo, o segundo, que chamamos de 2I Borisov. O 2 é porque é o segundo, o I é de interestelar e assim vai. Esse pôde ser observado com mais detalhes e vimos que realmente é um cometa dos médios e com uma composição principalmente muito parecida com a dos cometas terrestres. Ou seja, não houve surpresa alguma e tudo estava bem normal. Até que apareceu esse novo objeto em 1º de julho de 2025, em Rio Hurtado, lá no Chile. Lá onde opera o telescópio Atlas, que tem esse nome gigante aqui. E então veio o anúncio, foi descoberto um novo corpo. Assim que os cientistas mediram seus parâmetros orbitais, eles viram claramente. É outro objeto interestelar. Nesse caso é um grande, muito maior que os anteriores. Fala-se talvez de 45 quilômetros de tamanho e além disso viajando em grande velocidade, uns 200 mil quilômetros por hora. Sua trajetória o faz passar por trás do Sol. Ele se aproximará de Marte e Júpiter para então abandonar o sistema solar para sempre. E é nesse ponto que um astrônomo muito talentoso, com um grande currículo e muito conhecido, levanta a hipótese em um artigo bem ousado. Algo lhe pareceu suspeito. O sistema solar é plano e o objeto de todas as direções possíveis de chegada vem exatamente no plano do sistema solar. O que parece perfeito para visitar vários planetas em sua passagem. Além disso, ele vem da direção do centro galáctico, onde é mais difícil de observar e tem o periélio, o melhor momento para uma manobra de mudança de órbita, logo atrás do Sol, onde não pode ser visto da Terra. Como esperávamos, esse objeto continuou sendo observado e com isso surgiram novas notícias. Em grande parte graças ao fato de ter sido observado por 2 telescópios espaciais pelos quais já temos um grande apreço. São eles o telescópio espacial Hubble, que já é um veterano, e o seu sucessor, que é o telescópio espacial James Webb. Esse último que é um laboratório flutuante que já está nos ajudando a entender melhor o cosmos. Bom, o primeiro a entrar em cena foi o Hubble. Em 4 de agosto de 2025, é publicado um artigo mostrando imagens a 3,8 unidades astronômicas do periélio. A conclusão é clara, 3I Atlas é um cometa. Mas mais tarde chegaria mais informações com o telescópio James Webb. Em 25 de agosto é publicado esse outro artigo a partir das imagens do Webb.
em particular usando seu espectrômetro NIRSPEC a uma distância de 3,32 unidades astronômicas. É um artigo muito interessante de ler. Se você tiver curiosidade e paciência, não precisa ser um doutor em física para conseguir entender esse artigo, tá? Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo, tá bom? Se você já quiser deixar o like aí, ajuda nosso canal a crescer em engajamento dentro dessa plataforma, tá bom? Pois bem, com esse último artigo é onde a grande notícia aparece, porque quando analisamos os resultados dados pelo James Webb, voltamos a ter algumas surpresas interessantes. Definitivamente o 3I Atlas é um cometa muito, mas muito raro. E é aqui que surge a grande notícia, a bomba extra. Em agosto, James Webb foi apontado para o cometa e sua luz passou pelo seu espectrômetro, que está incorporado dentro do telescópio, com esse impressionante resultado. Esses são comprimentos de onda de todas as cores da luz do cometa. A cor da radiação é o espectro do cometa, e essa daqui é a intensidade. Quando essa componente da luz que chega ao cometa interage com o cometa. São picos, as linhas de absorção e emissão do cometa que denunciam quais moléculas existem ali. Então, do que esse cometa é feito? Bem, é isso que os cientistas publicaram nesse interessante artigo. Basicamente, seu exterior é composto de água, gelo de água, CO e CO2. E o que isso tem de surpreendente? Bem, os cometas se caracterizam por aquela coma que lhes dá o nome, que faz com que sejam vistos de forma espetacular da Terra. Essa coma é produzida pelo calor do Sol quando esse cometa se aproxima da estrela. Esse calor gera a evaporação parcial do cometa e que, junto com o pó da superfície, cria toda aquela cabeleira, aquela cauda. De fato, embora todos pensemos assim por intuição, a coma não vai na direção da trajetória do cometa. A coma vai na direção dos raios de luz do Sol. Então, como os cometas são feitos em grande parte de gelo, uma parte importante dessa coma deveria ser de vapor d'água. Mas nesse caso, há pouquíssima água em relação ao CO2 que o cometa está emitindo. É uma proporção de 8:1 a favor do CO2, e isso é realmente muitíssimo incomum. Estamos falando aqui que há 16 vezes mais CO2 do que o esperado para um cometa a essa distância do Sol. É absolutamente muito distinto de qualquer coisa já observada da Terra. E nós temos uma única exceção que supera essa análise. É o C2016-R2, um objeto, um cometa descoberto no Havaí no ano de 2016. Bem, meus amigos, e tudo aponta que é, obviamente, um cometa, tá? Mas com uma composição e características muito peculiares. Porque a gente não precisa de uma resposta tão extravagante quanto uma nave extraterrestre para explicar o que estamos vendo e que tem possibilidade dentro da própria astronomia. E é aqui que os mesmos autores do artigo apontam para duas possíveis explicações muito simples. Segundo eles, o cometa teria um núcleo muito rico em CO2. Você pode ler isso no resumo do artigo, e isso poderia ser explicado se ele se formou na linha de gelo de CO2 do disco protoplanetário, aonde esse cometa foi gerado. Então, onde quer que essa grande rocha tenha se formado, provavelmente perto do núcleo galáctico, e há tanto tempo, falamos aqui de bilhões de anos, o fez em um disco protoplanetário, uma região chamada linha de gelo de CO2, onde o CO2 nessa região está sólido devido ao frio, formando com isso o núcleo do cometa. Ele teria um núcleo sólido formado por CO2. Eles também apontam para os altos níveis de radiação nos quais esse cometa foi gerado, que seriam muito maiores que no sistema solar, ou até mesmo algum mecanismo que impeça a penetração do calor no cometa, evitando que a água sublime, passando para gás. Bem, todas essas explicações e muito mais detalhes se encontram nesse artigo científico, mas claro, o excêntrico Loeb não vai ficar por aqui e está buscando outras explicações. Ele faz o seguinte cálculo: a quantidade de gás CO2 que o cometa emite é de 129 kg por segundo. Isso equivale ao CO2 que 10 milhões de pessoas emitem. Ele fez o cálculo e propôs que poderia ser uma plataforma espacial
de uns 50 quilômetros, abrigando 1 milhão de humanos. Seria como estar na ilha de Manhattan. E essa não é sua única proposta exótica a respeito. Ele já propôs há pouco tempo que esse objeto poderia ser um teste de Turing de alienígenas, querendo ver se somos suficientemente desenvolvidos e inteligentes. Eles estariam nos testando. Bom, por um lado já é espetacular por si só que tenhamos a capacidade de captar esses objetos interestelares, que antes era impossível de se ver. Já temos 3 em apenas 10 anos e com telescópios novos como o Vera Rubin, poderia ser de até 1 por mês sendo descoberto. Ou seja, estamos em um momento incrível para estar vivos. Por outro lado, sim, esse objeto é especial, já estamos vendo isso. E por ser tão especial, pode nos trazer informações incríveis sobre o cosmos. Isso é como uma mensagem em uma garrafa que foi lançada ao mar há bilhões de anos e que agora podemos receber, ler e compreender. E é genial porque não podemos ir ao centro da galáxia. Sabemos que essa rocha tem bilhões de anos, poderia ter até 11 bilhões de anos, muito mais do que o sistema solar. Podemos ter acesso às informações de como o universo se formou. É absolutamente incrível o que ela nos traz. Nós não podemos ir ao centro galáctico, mas não é incrível que o centro galáctico venha até nós e que possamos observá-lo tão de perto? Por fim, meus queridos, essa notícia eu acho a mais espetacular. Ele ainda não foi embora e ainda restam surpresas incríveis que podemos descobrir. Especialmente notícias boas. Dentro de um mês ele vai passar perto de Marte. Será em 3 de outubro deste ano. Ele vai passar a uns 30 milhões de quilômetros no planeta e poderá ser observado nessa ocasião com grande precisão pela câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter. O Atlas também passará perto de Júpiter, o que dá uma oportunidade ainda mais incrível. Como Loeb sugere, em Júpiter há uma sonda que se chama Juno, lançada em 2011 para se colocar em órbita polar ao redor de Júpiter. E como Loeb diz, bem, já que essa sonda terminou sua missão, tinha 7 anos de vida e já tem quase o dobro, e mais, seu destino final era colidir com Júpiter e desaparecer, então ele propõe, por que não, em vez disso, usar o combustível que resta para mandá-la em direção ao Atlas e provocar um encontro. Com os aparelhos ainda ativos, ela pode mandar informações absolutamente espetaculares do encontro de uma sonda com um objeto interestelar. Bem, mas e vocês? O que vocês acham de tudo isso? Comentem aí, eu leio tudo, só não consigo responder todos, tá? Pessoal, se você não se inscreveu ainda, tem que se inscrever agora, tá? Ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. Dá uma olhadinha na nossa loja também, a Matematizei Store. Lá nós temos camisetas, bonés, tem vários artigos. Você pode trazer ciência, diversão para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, tá bom? Procure nos apoiar através dos seguintes meios: Chave Pix, Clube de Membros, que mais? Botão Valeu Demais, tá? Só se inscrevendo e dando like você também já tá ajudando o nosso canal, tá bom? Compartilhem nossos conteúdos. Aos membros, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo apoio e até o próximo vídeo.